Voltamos com a notícia de frente e desde sábado, dia 10, até o próximo dia 25, está em vigor um novo decreto municipal assinado pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. São 28 artigos com medidas contra a Covid e um desses artigos citados, inclusive aí no primeiro artigo, determina quarentena a idosos e pessoas do grupo de risco. Quem mostra pra gente é o repórter Antônio Carlos Silva. O atual decreto da Prefeitura de Cuiabá determina devem ficar em casa idosos e pessoas do grupo de risco para a Covid. O diabetes compromete por demais, principalmente o diabetes descontrolado, porque o paciente diabético tem uma certa deficiência imune e nossa imunidade tem que estar muito boa para combater um vírus tão virulento, né, como esse. A hipertensão arterial e as cardiopatias. As doenças, né, as insuficiências, insuficiência hepática, insuficiência renal. Insuficiência renal é desastrosa, corre junto com hipertensão arterial e com diabetes. E doenças mais raras, né? E existe, né, no Brasil, por exemplo, desnutrição. É uma coisa relativamente comum, principalmente depois dessa crise que já está instalada há muito tempo. No caso de pessoas com mais de 60 anos, elas têm mais risco de contrair coronavírus ou não? Sim, a saúde é sempre mais debilitada, né? É pouco provável que a pessoa chegue rígida aos 60 anos. Ela tem certos distúrbios. Na pior das hipóteses, ela tem, por exemplo, por traumas. Eu, por exemplo, tenho problemas de joelhos, problemas, né, inerentes a jogo de futebol, a esportes e tal. Continuo nos esportes que me é possível, mas me limitei um bocado. E aí vem a obesidade, que também é um fator de risco, cada vez mais se descobre que é importantíssimo. E uma coisa que eu deixo aqui como alerta, já me adiantando. Parece que os esportes, a atividade física continuada, a atividade física bem feita, pode reduzir em até 8 vezes a possibilidade de você necessitar de uma UTI se você pegar o coronavírus. O médico, o secretário estadual de saúde e idosos comentam a nova quarentena imposta a pessoas com mais de 60 anos. Que a prefeitura devia preocupar se na minha casa tem comida. Isso que a prefeitura tem que preocupar. Comigo e muitos brasileiros que eu conheço, gente vizinho, gente perto de mim que estão passando a necessidade. Minha opinião, cada um faz o que pode. E a sobrevivência, como é que fica? Se você tem a idade e precisa trabalhar, precisa ganhar o pão, você tem que ganhar o pão. Muitos idosos não tem quem vai à feira, não tem quem vai ao supermercado para eles. A gente tem que ir. Okay. Não tem como, né, ficar sem as coisas de comer em casa. É uma recomendação importante, todas as pessoas que estão no grupo de risco, inclusive e especialmente os que têm comorbidades, estão mais vulneráveis a serem infectados pelo coronavírus. A fixação da data de 60 anos, isso não é uma verdade absoluta, porque tem pessoas com menos de 60 anos que são mais vulneráveis e tem pessoas com 60 anos que nem eu, que estou aqui na feira. Então eu acho que é uma escolha que necessariamente talvez não esteja muito bem fundamentada em algum princípio estatístico ou clínico. Não entendo bem por que a fixação dessa idade. Proteger os idosos é fundamental, porque os idosos têm todas as limitações e têm doenças. Essas doenças concomitantes, por exemplo, o DPOC, é um de altíssimo risco, é uma comorbidade. No Brasil nós temos sequelados de tuberculose, sequelados de pneumonia, os grandes fumantes. Com o início da vacinação de idosos, o coronavírus tem infectado mais jovens e adultos jovens. Por isso, as pessoas sugerem outras medidas contra a Covid. Eu acho que isso aí, nós temos que se cuidar, eu acho que isso é uma palhaçada. É o que eu acho. Quem tem que cuidar é nós é que tem que cuidar. Agora vai fechar tudo, não deixa nós sair, eu quero sair, eu saio. Tenho que comprar minhas coisas, eu sou o marido e a mulher da minha casa. Se você tem condições, fica em casa, se não tem. O melhor é você só socializar, só ter reuniões na extrema medida da necessidade. Isso tanto idoso quanto jovem. O que temos notado é uma mudança de perfil. Com a bandalha e a baderna, que é a juventude principalmente, mas não só a juventude,
adultos jovens, eu acho que é da faixa dos 35, 40 anos para baixo, que se recusaram a se recolher à humildade de... Né? Nós temos que genuflexar para esse vírus. Esse vírus é um problema. Não há como, nós não conhecíamos ele. Estamos conhecendo, as pessoas estão brincando. E aí o que acontece? Nós já estamos aí em algumas UTIs, já com mais de 50% dos leitos ocupados por adultos jovens e jovens de tenra idade. O perfil da doença mudou muito por causa da exposição. O brasileiro se tornou um contestador, mas ele não faz o dever dele. Ele se recusa. Essas pessoas precisam refletir. No início dessa pandemia, considerava que os jovens não tinham muito risco. As estatísticas estão mostrando que já há uma infecção muito substancial na população mais jovem, que além de se infectar, continua infectando os idosos. Então essa população precisa nesse momento ser resguardada e deveria estar principalmente essa em afastamento domiciliar. O atual decreto da Prefeitura de Cuiabá, que determina a quarentena a pessoas idosas e com comorbidades, tem validade até o próximo dia 25. Ele pode ser prorrogado ou não. Vai depender da situação da pandemia na capital de Mato Grosso. Certo. É complicado, né, gente? Aquela senhora ali resume bem o que a gente pensou. Quem vai comprar comida? Quem vai colocar a comida na mesa, na casa e desse o senhor que falou logo depois, também. Ele ajudou também a resumir a história. Ela falou de comprar comida, né? O outro falou assim, olha, e aí? Aquele que não tem comorbidade, que ele está ativo, né, profissionalmente, ele não vai trabalhar mais? Essa é uma medida, Lúcio, muito fria e calculista. A Holanda tomou essa medida, é chamada de isolamento seletivo. Irracional, né? Irracional, né? Na verdade, o gestor, entre nós aqui que eu falo, entre nós e até os telespectadores, né? O Emanuel Pinheiro tem hora que é meio Maria vai com as outras, sabe? Né? Para preservar exatamente essa questão da comoção de isolamento, sabe? Para que ele fique bem na fita com empresários, com um monte de gente, né? Ele cria um artifício. Esse isolamento seletivo, ele poderia ter sido utilizado e nós gritamos, eu digo nós porque eu, juntamente com outras pessoas que na época nós pensamos sobre a questão da pandemia, lá atrás, naquela primeira onda. Aí você poderia até encaixar um isolamento seletivo, né? Não dessa forma que está sendo colocado agora, porque agora não justifica. Tanto é que a Holanda fez a mesma coisa e não deu resultado nenhum, viu? Nenhum, pelo contrário. Criou mais estresse ainda justamente no grupo de risco, justamente nas pessoas que estão nesse isolamento seletivo. Então não funciona. E para ser justo, você falou aí, você fez uma observação aí crítica, não é? Em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, na questão aí dos idosos acima de 60 anos, desse decreto, corretíssimo a colocação. Mas é o seguinte, o momento aqui é de exigir bom senso, né? Bom senso, né? Não só do prefeito Emanuel Pinheiro, né? Tem que exigir bom senso também do governo do estado, do governador Emanuel Pinheiro, porque é o seguinte, eles precisam parar de brigar, eles precisam parar de discutir, de ficar trocando farpas. Um dos dois poderia fazer o seguinte, dar um exemplo, né? Entendeu? Dar um exemplo, né? Levantar uma bandeira branca, não é isso? Para poder colaborar com a sociedade, porque a briga é dos dois lados. Não adianta falar, olha, eu não brigo, eu só respondo o que ele fala para mim, não é isso. Conversa fiada, é um cutucando o outro, E aí, então precisa de bom senso dos dois lados. Aí eu vi nos grupos de WhatsApp nesse final de semana, professor Haroldo e Nayara Moura. Lá vem. Vi lá o seguinte, que nós precisamos dar os parabéns hoje para Mauro Mendes, para Emanuel Pinheiro. 58, quer dizer, 58, aniversário. Então, hoje, dia 12 de abril, eu vi nos grupos de WhatsApp que hoje, dia 12 de abril, estão de aniversário Mauro Mendes Ferreira, Emanuel Pinheiro e também José Antônio Os Borges. três? José Antônio Borges. Meu Deus. José Antônio Borges Pereira, procurador do Ministério Público. Então é o seguinte, arianos, os três, é isso? Mauro Mendes, Emanuel Pinheiro
e José Antônio Borges Pereira. 3 Arianos. Aí é o seguinte, olha... Não Só vão dar fazer uma certo correção. Emanuel Pinheiro, 56 anos e Mauro Mendes, 57. Mauro Mendes, 57. Não vão dar certo né? nunca. E aí é o seguinte, nós precisamos pedir uma ajuda, né? De repente, os astros podem nos auxiliar, não é isso? Os astros podem nos auxiliar. Será que é o seguinte, tem uma coisa que a gente fala assim, olha, as pessoas, acontecem coisas negativas quando se aproxima do aniversário. Agora é o seguinte, como já é o aniversário, será que as coisas podem melhorar? É o inferno astral. Né? Eles não vão dar certo nunca. Os astros dizem que um mês que antecede aí o aniversário, aquela pessoa vive o inferno astral, ou seja, os piores, né? Ariano. Os momentos ruins. Ariano. E depois que passado, quando vira, que aí é um novo ano, seria o aniversário, aí começa a viver Ariano. o paraíso astral. Ariano o quê, professor? Ariano é fogo. Não, eu quero saber o seguinte, qual é esse preconceito com os arianos? Não tem preconceito algum. Ele, da mesma forma que ele tem virtudes, ele tem vícios também, né? Bom. Ele é altamente desafiador. Ele não vai abaixar a cabeça nunca. Por isso que eles não se entendem. Eles não vão dar o braço a torcer nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. O ariano, ele é determinado. Ele o que você está dizendo aí para ficar mais... No popular é o seguinte, são 3 bicudos aí, 3 bicudos, é isso aí. 3 bicudos. Só um canceriano ou um geminiano ou geminiana para fazer essa mediação. Ixi! Então é o seguinte... Não tem outro signo, não tem escorpião, não tem touro, não tem virgem, não tem libra. Por quê? Porque o canceriano... Você exagerou agora. Qual que será o signo do estopa? Você exagerou agora. Qual será o signo do... Quem queria fazer a mediação? Nisso. A ponte era o estopa que ia fazer essa ponte? A ponte era o estopa. Vou perguntar qual que é o signo dele aqui. Eu sou um curioso, eu acho interessante essas coisas, sabe? Vê o signo do Botelho também. Pois tem que ver o signo do Botelho, né? Do José Roberto Estopa. Porque até onde eu sei, só um canceriano ou geminiano para poder mediar isso e tentar ainda, né? Porque o ariano eu conheço bem, né? Minha esposa é ariana. Nossa! Eu sei exatamente como é que... Né? Aí tem mais virtudes ou mais defeitos, professor? Mais virtudes, muito mais virtudes. Né? É um signo extremamente leal. Isso é muito importante. Certo, vamos para o seu destaque. Você gosta, né? Ela é geminiana, aqui. Geminiana, ó, igual a minha mãe, é geminiana. E você, escorpião, igual a minha filha. Minha filha Ingrid. Tudo gente boa aqui, né? Tudo gente boa. Da melhor qualidade. Vícios e virtudes. Né? Isso mesmo. Vamos lá? Vamos, mas já? Vamos lá. Qual que era? Vamos falar de vacina, né? Vamos falar de vacina. E dar os parabéns aos 2 gestores, né? Sim, tanto ao governador Mauro Mendes quanto Mendes, ao prefeito Emanuel Pinheiro. E o Emanuel Pinheiro. Esse novo ano de agora paraíso astral, como lembrou o Lúcio aí, que traga essa união nesse momento para o combate ao coronavírus. Uma característica interessante do ariano é que ele faz para depois ver o que ele fez. Ele não mede muitas consequências, não. Entendendo? Quer dizer, algo e o prefeito interessante, né? O prefeito Emanuel Pinheiro, sobre o que eu falei agora há pouco aqui, de um dos 2 levantar a bandeira branca, ele até falou, olha, eu até iria lá conversar com o governador Mauro Mendes, né? Se fosse resolver alguma coisa, mas não vai resolver nada. Então é o seguinte, eu tomaria um remedinho para ir lá e falar com ele se fosse resolver. Aí a dúvida ficou o seguinte, que remedinho é esse que Emanuel Pinheiro iria tomar para tentar resolver a situação com o Mauro Mendes? Só um registro. Vamos então ao meu destaque, eu vou falar sobre vacina, né? E eficácia, né? Eficácia, quanto tempo? Isso. Quanto tempo dura a proteção da vacina? Nós estamos vivendo já o momento mais importante da humanidade, que é a questão das vacinas. E algumas vacinas já estão desde o mês de dezembro do ano passado sendo aplicadas. No dia 8 de dezembro do ano passado, o Reino Unido aplicou sua primeira vacina e acabou vacinando boa parte da sua população com a Pfizer, né? E sempre foi uma expectativa muito grande, porque, veja bem, como nós estávamos vivendo uma emergência sanitária, muitas vacinas foram aprovadas a toque de caixa. A Sputnik V, por exemplo, que é da Rússia, não passou nem na segunda fase e já foi imediatamente sendo aplicada na Rússia, né? Outras vacinas tiveram que passar pela primeira, segunda e terceira fase para que realmente pudessem começar a ser aplicadas. Mas essa resposta ninguém tinha. E até hoje ninguém tem essa resposta com tanta eficiência. Sabe-se que, isso é muito importante, né, que 2 vacinas, a Pfizer e a Moderna, são vacinas americanas, né, têm um efeito, conseguem, de certa forma, uma imunidade de até 6 meses. Isso está garantido com essas 2
com essas duas vacinas, né? Elas têm uma eficiência muito boa, sem dúvida alguma. As outras vacinas devem seguir a mesma linha, né? Apesar de terem na sua formulação uma formulação diferente da Pfizer, em que você tem uma molécula de gordura encapsulada, né, sendo aplicada como forma de provocar o sistema de imunidade na pessoa, né? Diferente da Coronavac, diferente da AstraZeneca, que tem um modelo mais tradicional de vacina, todas elas têm uma eficiência muito grande, né? Então, a expectativa daqui para frente, isso é muito importante nós ressaltarmos, assim, dos cientistas, é que com as novas técnicas, né, as novas tecnologias que estão sendo implementadas nas vacinas, essas vacinas, elas poderão entrar dentro do rol de vacinas anuais, né? Como existem outras vacinas, né, como sempre teve outras vacinas, de certa forma, e geralmente as vacinas, ela tem uma imunidade, ela é projetada para que ela tenha uma imunidade de pelo menos 1 ano, né? Por enquanto, 6 meses já estão garantidos para 2 vacinas e as demais ainda não têm essa leitura. Essa vacina da Coronavac, que está sendo aplicada aqui em Cuiabá, no Brasil todo, já está comprovada uma eficiência dela de até 73%, né? Após a segunda dose. Segundo um projeto da Universidade de Oxford, que faz a medição de pessoas vacinadas no mundo todo, né? Our World in Data, é um projeto inglês que faz análise e acompanhamento das vacinas no mundo. Nós já temos quase 400 milhões de pessoas vacinadas, né, no mundo todo. Aqui no Brasil, 3% das pessoas já tomaram até a segunda dose. Nós somos o 5º país em vacinação, sob o ponto de vista de doses, né, doses aplicadas, mas estamos em 76º na colocação, quando comparados com países bastante populosos, como o nosso, que tem 212 milhões de habitantes, né? A expectativa é que nós vacinemos até o final do ano 100% da população brasileira e, de certa forma, boa parte da humanidade ficará vacinada. Só que tem um detalhe importante: as variantes da vacina vêm aparecendo de forma muito rápida. Nós temos 3 variantes fortes no mundo: uma americana, uma África do Sul e a outra no Brasil, essa P1, que nasceu lá em Manaus, né? E temos uma outra variante identificada nesse final de semana, chamada EEK, que foi identificada no Japão. Essa variante, ela consegue desviar dos linfócitos B e dos linfócitos T, que são os primeiros combatentes quando você tem o vírus, quando você é acometido pelo vírus, né? Ela consegue desviar exatamente e confundir o nosso sistema imunológico. É um problema porque o Japão já vive a 4ª onda, né? Se nós mantivermos as fronteiras, de certa forma, isoladas, né, do mundo, de certa forma, principalmente com o Japão e outros países que vivem também com cepas diferentes, né, nós não teremos problema. Mas se nós tivermos as nossas fronteiras abertas, certamente essa nova cepa, essa nova variante pode chegar ao Brasil. Então, o mundo vive uma situação completa de instabilidade, apesar de ter vacina. As vacinas são boas, são funcionais, mas ainda não estão garantindo, de certa forma, 100% de proteção e não vão garantir nunca 100% de proteção à humanidade. E o pior disso tudo é o fato dessas mutações do coronavírus acabarem acontecendo de forma assim muito rápida, né? Muito rápida mesmo. A grande diferença desta vacina, né, e deste coronavírus, desse vírus para outros vírus que nós vivemos durante a história da humanidade, a varíola, por exemplo, né, que logo que apareceu, ela não mudava da forma, não tinha tanta mutação como nós tínhamos no coronavírus, né? A vacina antirrábica, por exemplo, a raiva, por exemplo, a febre amarela, não tem tanta mutação. E esse vírus é algo impressionante, como que ele realmente vai se adaptando, vai mudando e os cientistas têm que rastrear para poder achar uma vacina cada vez mais eficaz. E a novidade também é que os chineses estão fazendo já o cruzamento das vacinas, pegando Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Lúcio e Nayara e telespectador, cruzando todas elas. Estão chegando à conclusão que você pode misturar as vacinas, não se tem uma conclusão ainda
definida, né? Você pode... Um coquetel. Fazer um coquetel, fazer uma mistura delas para que elas possam ser mais eficientes, né? Existe sim essa possibilidade de isso acontecer nos próximos meses. Então tudo é muito novo, né? E é por isso que é preciso ter muita cautela, né, com relação a essa questão da vacinação. Um ponto importante é que o Reino Unido, né, a União Europeia já está decidindo, quase na sua totalidade de países, de que a vacina da AstraZeneca não pode ser vacinada pessoas com menos de 60 anos. Isso aí, AstraZeneca. Da AstraZeneca Oxford. Isso é importante porque no Brasil nós estamos abaixando a faixa etária. Está percebendo, né? Nós não chegamos na faixa de 60 ainda, né? Estamos vacinando com a AstraZeneca. Qual será o comportamento da Anvisa, né, com relação a essa vacina quando nós iniciarmos a vacinar pessoas abaixo de 60 anos? Na Europa, eles estão abandonando a AstraZeneca para abaixo de 60 anos, por conta exatamente dos efeitos colaterais de coágulo, né? Pelo menos essa é a última leitura. É isso. Certo. E ainda falando sobre vacina, agora a gente volta a conversar ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai falar para a gente sobre o início da vacinação no segundo polo em Cuiabá, na modalidade drive-thru. Então vamos lá com o João, que vai explicar para a gente como que está sendo esse dia, como que vai ser, né, João? Conta aí, por favor. Pois é, Nayara, essa vacinação começa daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, vai ser aqui no SESI Papa e vai funcionar nessa modalidade que você falou agora, na modalidade drive-thru. Tudo já foi organizado, algumas barracas já foram montadas ali, inclusive tem até um container refrigerado para dar o apoio também aqui para esses idosos. A gente sabe que até esse espaço todo aqui foi pensado porque o que preconiza a OMS, assim que a vacina é aplicada, a pessoa tem que esperar pelo menos 15 minutos para saber se tem alguma reação. Por isso toda essa estrutura foi montada aqui, porque tem esse espaço bem amplo. Já a gente vê aqui, o Valdeir mostra para a gente que tem o setor de triagem, logo que os carros entram, eles passam por aqui e daí as pessoas já acabam direcionando esses idosos, ou seja, as pessoas que estão ali dirigindo o carro e trazendo esses idosos. Para falar também de toda essa estrutura montada, a gente convidou aqui a secretária de Saúde de Cuiabá, Ozenira Félix, para falar sobre isso. Tudo que foi organizado para poder agilizar e fazer com que também essas pessoas não desçam dos carros, mesmo enquanto estiver esperando. É isso, secretária. Bom dia para a senhora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. No caso, nós montamos toda a estrutura aqui. Ela é semelhante à estrutura do centro de eventos, no entanto, aqui com o carro. Nós temos as salas de estabilização, no caso da pessoa se sentir mal, com profissionais. Nós temos o local, se a pessoa quiser aguardar. A gente aconselha que aguarde um pouco para ver a reação da vacina, né? E montamos tudo isso, graças a Deus, com o apoio da FIENTE, que nos ofereceu, que tem nos auxiliado muito. É um espaço bem amplo, bem legal. Então, só para quem está em casa assistindo agora a gente, a partir de hoje, nesse segundo polo, idosos de 65 a 69 anos, é isso? Isso, nós estamos trabalhando com esse grupo. Nós temos hoje um grupo de vacinas um pouco maior do que a gente tinha antes, né? Então, a gente vai estar, a partir de agora, que tem chegado com mais frequência, nós vamos estar criando os polos. E esse é o segundo polo que nós estamos criando. Na semana retrasada, a Secretaria Estadual recebeu pouco mais de 22 mil doses, na semana passada quase 67 mil. Isso dá um alívio para poder continuar essa campanha de vacinação, né? Isso dá, porque isso aumenta um pouco, né? E aí nós temos condições de atender mais pessoas, né? Porque o que as pessoas precisam entender é que quando fala esse número, geralmente é a primeira e segunda dose. Mas como veio um número maior agora, nós já temos condições de vacinar muito mais pessoas, então nós estamos agora abrindo os novos polos. A gente fala de 65 a 69 anos hoje aqui, mas idades mais avançadas, a vacinação continua lá no centro de eventos, a pessoa pode ir, aquela que esqueceu ou estava viajando ou até mesmo se tratando, se recuperando da Covid. A vacinação continua, é isso? A vacinação continua, a pessoa pode agendar. De 65 anos acima, qualquer idade ela pode estar agendando e que nós vamos estar vacinando. Os grupos não param a partir do momento que passou por eles.
A vacinação começa daqui a pouquinho às 9 da manhã. Por que não mais cedo, secretária? Geralmente às 7 da manhã, já para poder... A gente sabe que idoso também acorda cedinho. Por que não mais cedo? Nós começamos às 9 da manhã por uma questão de organização, que é o primeiro dia nosso hoje, né? Então, nós temos também as nossas equipes que vêm de ônibus, tem toda uma dificuldade, né? Para chegar. E, no caso, nós vamos ver hoje o funcionamento e, à medida que for funcionando, que a gente for adaptando, nós vamos adaptando os horários também. A gente fala desse sistema drive-thru. Agora, para aquele idoso que não tem carro, que não dirige mais, não tem carro e não tem uma pessoa para trazê-lo, como que faz? Isso. No caso, nós estamos agora iniciando o processo de descentralização. Essa semana, hoje, nós abrimos aqui. Amanhã a gente abre segunda dose e depois primeira dose na UFMT, também drive-thru. E nós iniciamos na quarta-feira também os centros na periferia, mais para o final da cidade. Nós começamos também já o presencial. Nós vamos estar no SESI, no SESC, Balneário, a partir de quarta-feira, fazendo o atendimento presencial. E em seguida nós vamos ampliando esses polos justamente para chegar até as pessoas que não têm como se locomover para cá. E evitar também esse trânsito, né? Sair de um bairro muito distante para poder vir para cá e tem que pegar ônibus ou pega táxi ou carro de aplicativo. Nem todo mundo tem dinheiro para gastar com isso, então essa descentralização acaba ajudando muito, né? E isso acaba ajudando, tanto que nós temos o trabalho, por exemplo, as pessoas acamadas, nós atendemos em casa. A zona rural hoje, ela é toda atendida lá na zona rural. Nós temos os projetos que vão por bairros, que vão vacinando as pessoas nas fazendas, nos postos de saúde na zona rural. Então a gente tem feito um trabalho assim, que de descentralizar aos poucos, porque não adianta nós descentralizarmos de uma vez com poucas doses, né? Você tem um pouco. Então nós iniciamos centralizado para ver o funcionamento. A partir de agora a gente começa e nós vamos, se Deus quiser, em breve, com a chegada de muitas doses, volta para a unidade de saúde. Porque não adianta nós temos quase 100 unidades de saúde, eu colocar 5 doses para cada uma, que vai dar maior confusão, né? Terminado esses grupos prioritários, se Deus quiser, nós vamos receber muitas doses, aí volta para a unidade de saúde, onde todo mundo vai estar próximo à sua casa. Qual a previsão para essa semana e as próximas semanas da chegada de novas doses? A Secretaria já recebeu a notícia que outras serão enviadas? Não, nós só ficamos sabendo realmente, igual toda a população, pela televisão. Vai chegar dose, né? Não existe um cronograma hoje, esse é o nosso maior problema, né? Porque a gente não tem como se organizar, porque nós ficamos sabendo basicamente quando informa vai chegar a dose, e a quantidade de doses nós só sabemos a hora que ela chega. Tanto que, por exemplo, outro dia chegaram 50 e poucas mil doses, né? No entanto, dessas 50 e poucas, só 1.900 era para a primeira dose. Todas as demais eram para a segunda dose. Aí fica aquele sentimento na população de que nós estamos guardando dose, que aquilo ali, mas não é, porque elas vêm certinho. Quanto que é para a primeira, quanto que é para a segunda, quanto que é para cada grupo. E nós só ficamos sabendo essa quantidade na hora que nós vamos buscar a vacina. Ou seja, a Secretaria então não tem estocado dose, ou tem guardado dose para a segunda dose ou não, para a segunda vacinação? A segunda dose, o Estado entrega para a gente quando chega próximo ao dia. Então ele entrega a primeira. Chegando próximo ao dia da segunda dose, nós vamos lá e buscamos a segunda dose. Ela fica armazenada, isso não tem nenhum risco. Nós temos todas as doses guardadas. Hoje aqui serão aplicadas as primeiras doses, é isso? Primeira dose. Hoje aqui, primeira dose. A segunda dose, hoje nós não temos pessoas com segunda dose. Começa amanhã novamente a ter pessoas. Aí nós estamos abrindo na UFMT para a segunda dose. E nos polos mais distantes vai fazer primeira e segunda dose. Para a pessoa não ter que se deslocar, né? Para facilitar a vida das pessoas. Maravilha. Nayara, Lúcio e Haroldo, professor Haroldo, a secretária está aqui, se tiver alguma pergunta, já passo para ela. Fiquem à vontade. Não, João, eu estava até falando com o pessoal da assessoria, eu acho que a maior dúvida em relação a essa posição, né? A pessoa faz o cadastro, aí está geralmente no número 140 e depois vai para 300, muda de posição, ao invés de baixar, vai aumentando, e as pessoas estão meio perdidas. É a prefeitura que vai informar sobre o dia dessa vacinação, a pessoa que fez o cadastro, ela tem que ficar acompanhando isso. Acho que essa é a maior dúvida.
A Nayara pergunta, a pessoa que faz o cadastro para poder tomar essa vacina, ela tem que ficar acompanhando, ela tem que ligar na secretaria, a secretaria que entra em contato, porque tem alguns casos que ela tem um número, tem uma posição e esse número acaba aumentando em vez de diminuir. O que ela tem que fazer para ter essa informação precisa, secretário? Isso no caso, o sistema ele está fazendo o cadastramento, né, automático. Então a pessoa entra e se cadastra, antes ela tinha que se cadastrar, aguardar, né? E para poder já completar, e isso estava dificultando para uma série de pessoas. O que nós fizemos? A equipe de TI, a pessoa faz o cadastro, e aí, de acordo com o horário que ela faz o cadastro, o próprio sistema, e também ele tem uma localização, o próprio sistema já vem e puxa e faz a classificação. Então, há pessoas, por exemplo, ela entrou, e é por horário de entrada nesse cadastro. Aí já tem outras 10 que conseguiram fazer o cadastro mais rápido, o sistema vai classificando. Então, as pessoas, elas façam o cadastro, depois ela aguarda um pouco, ela volta, que aí já vai estar o horário dela e onde ela vai ser vacinada. Ok, muito obrigado pelas informações, viu, secretária? Pois é, então é isso, viu, Nayara? Daqui a pouquinho começa então a vacinação aqui no SESI Papa a partir das 9 da manhã para idosos com idades entre 65 e 69 anos. Volto com você. João, Lúcio, João Fernandes, eu queria só comentar com a secretária o seguinte, ela disse aí na entrevista a você que a descentralização acaba ajudando. Aí a minha pergunta é o seguinte, o prefeito chegou a dizer, falou, olha, só não descentralizou ainda porque falta vacina. Agora, de outro lado, tem uma outra informação, diz que só na primeira dose estavam sobrando ainda, sem ser aplicadas, quase 20 mil vacinas. Onde é que está a verdade de tudo isso, secretário? O Lúcio pergunta, secretária, que essa descentralização não é para poder facilitar a vacinação. O próprio prefeito havia falado que não resolve se não tem vacina, mas ao mesmo tempo tem a informação de que pelo menos 20 mil vacinas estariam estocadas, quase 20 mil. O que a senhora diz sobre isso? Não temos 20 mil vacinas estocadas, né? Como eu te disse, nós temos primeira dose e segunda dose, né? Nós temos bem menos que isso, recebemos um volume alto na semana passada, que foi bem maior, me parece que em torno de 7 mil doses, né? Com isso a gente tem um estoque que dá para a gente iniciar. Nós não estocamos vacina, porque não tem sentido, né? Para nós, inclusive, da rede pública, quanto mais pessoas nós vacinarmos, melhor. E por isso que nós estamos agora, que tem um pouco mais, fazendo essa descentralização. Inclusive, eu gostaria de colocar que nós vamos estar disponibilizando no portal, já está sendo colocado no portal da Prefeitura, que vai todas as doses, nós vamos disponibilizar todas as notas fiscais, para que a população possa acompanhar diariamente as doses, tá bom? Então, nós vamos estar disponibilizando, já pedi para fazer, já estão desenvolvendo, para não gerar essa dúvida, né? Se tem dose, se não tem dose. E aí a gente vai estar disponibilizando, se Deus quiser, essa semana. Aí nós não vai precisar nem perguntar, vai entrar no portal e já vai saber. Ok, secretário, obrigado, viu? Então é isso. Nayara, volto contigo. Certo, João, obrigada pelas suas informações, obrigada aí também à secretária Zenira Félix. Só lembrar que Mato Grosso ainda continua naquele ranking nacional como um dos estados que menos vacina. Parece que melhorou um pouquinho, hein? Do último está em penúltimo, acho que é isso. Né? Se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam aqui. E o seguinte, aí a vacinação é de responsabilidade dos municípios, das prefeituras. Isso, deixar bem claro. Então, mas quem fica mal na fita é o governo. Não, é o estado de Mato Grosso. Eu nem estou preocupado com a questão se é o governo que fica mal, se não é o governo. A responsabilidade é das prefeituras, né? E foi divulgado aí na semana passada um relatório do que é que as prefeituras receberam, do que é que elas vacinaram e do que estava sobrando. Na primeira dose, tinha um número lá de 19 mil vacinas, um pouco mais de 19 mil. E o problema não é só em Cuiabá, não. Em várias cidades do interior do estado. Várzea Grande também, Rondonópolis também. Aliás, Rondonópolis é o seguinte,
para fazer justiça, é uma das cidades que está vacinando bem. Certo, agora 7 horas e 12 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Na volta tem mais a notícia de frente.